The Acolyte destruiu Star Wars. Estão dizendo os fãs na internet. Será mesmo? Fala, Silver Spring Geeks! Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal se já não for inscrito. E vamos lá falar de The Acolyte, a nova série do Disney Plus que estreou em 4 de junho. Tem 4 episódios já disponíveis no Disney Plus, se você quiser assistir. E tá dando o que falar. Então vamos analisar os 4 episódios que já saíram para saber por que está dando tanta polêmica. A história de The Acolyte começa a ser contada séculos antes do nascimento de Anakin Skywalker, ainda na Velha República. Eram tempos de paz e os Jedi eram muitos e eram meio que a força da paz na galáxia. Eles eram super respeitados e na série eles são retratados como uma instituição burocrática, uma instituição lenta e que muitas vezes falha em cumprir com a sua missão, que é trazer paz, porque eles agem de forma muito morosa e política. Naquele tempo, os Jedi, eles eram os únicos usuários da força permitidos. Como eles eram uma instituição muito grande e poderosa, sempre que aparecia um usuário da força em algum lugar, eles mandavam algum Jedi verificar o que estava acontecendo. Isso, obviamente, não impedia que outros cultos, entre aspas, da força surgissem. E é aí que começa a polêmica. E agora eu vou entrar em território de spoiler. Se você não assistiu e pretende assistir The Acolyte, continue por sua conta e risco, porque agora eu vou dar alguns spoilers significativos dos 4 episódios disponíveis em The Acolyte até agora. A série conta a história das irmãs gêmeas Osho e May. Elas são usuárias da força, crescidas dentro de um coven de bruxas em um planeta distante na galáxia de Star Wars. As bruxas que criam elas chamam a força de fio. Tem uma pequena cena lá explicando como elas entendem a força, e é basicamente a mesma forma que os Jedi entendem. Elas só têm uma nomenclatura diferente, uma cultura diferente, hábitos diferentes, dogmas diferentes. Daí os fãs já começaram a destilar ódio em cima da série, como se a série tivesse colocado como a única forma de entender a força era a forma que as bruxas ensinam em Star Wars. Outra coisa que eles falam é que a existência desse coven de bruxas é uma incorreção na história de Star Wars, o que eu não posso discordar mais, porque bruxas são canônicas na história de Star Wars. Se você assistiu Clone Wars, se você jogou Fallen Order ou então Jedi Survival, você sabe que existem as bruxas de Dathomir. Elas são usuárias da força. De onde elas vêm? Vocês já pararam para pensar a origem das bruxas de Dathomir? Será que essas bruxas que foram apresentadas aí em The Acolyte não são ancestrais das bruxas de Dathomir? Porque as bruxas da série, elas são usuárias da força tal qual os Jedi. Elas aparentemente não fazem nada de mal com a força. Elas usam tanto o lado bom quanto o lado sombrio da força. Isso a gente fica pensando quando mostra as gêmeas criancinhas usando a força para maltratar um passarinho. Mas, ao mesmo tempo, elas ensinam a usar a força para fazer o bem, para curar. Assim como os Jedi. É nesse mesmo episódio que tem a maior polêmica de todas. É aquilo que os fãs realmente estão odiando com todas as suas forças. Uma das bruxas, chamadas de Mãe, ela diz que criou as gêmeas, no sentido de que ela usou a força para poder criar a vida delas. Ou seja, as gêmeas de The Acolyte foram criadas através da força. E os fãs entenderam que elas foram concebidas somente pela força.
E é aí que eu entendo que a gente está tendo um mau entendimento por parte dos fãs. Porque a mãe Coriel e a mãe Anicia, que são as líderes do Coven das Bruxas, não falam em momento algum que elas foram concebidas pela força. Quem sabe elas usaram a força para manipular o material genético delas e criar uma filha delas, que no caso acabou sendo filhas, porque nasceram gêmeas. Daí o argumento do fã emocionado que diz que The Acolyte destruiu Star Wars porque agora a profecia do escolhido não faz mais sentido, porque já existiam pessoas concebidas pela força séculos atrás, acaba não fazendo sentido nenhum. Por dois pontos. Primeiro, porque as gêmeas não foram concebidas pela força necessariamente. Pode até ser que depois, mais na frente, digam que foi. Mas até agora você não pode afirmar isso. Na minha opinião, elas passaram por um processo semelhante a uma inseminação artificial, só que ao invés de ser cirúrgico, foi usando a força. E em segundo lugar, a própria profecia do escolhido pode ser uma mentira. Existem teorias dizendo que foi o próprio Darth Plagueis, já pensando a longo prazo, que era mestre do Darth Sidious, mais conhecido como Imperador Palpatine, que colocou essa pequena sementinha no ideário dos Jedi, porque lá em The Acolyte não existe ainda essa profecia do escolhido. Existe uma história no Legends em que o próprio Palpatine foi quem usou a força para conceber o Anakin Skywalker na mãe dele. Então, o fã que está odiando The Acolyte por esse motivo, ele na verdade nem é tão por dentro da história de Star Wars quanto ele acha que é. Ou seja, a profecia do escolhido era, desde o início, um plano do Sith para fazer com que os Jedi treinassem o mais poderoso do Sith, que estaria dentro da Ordem Jedi e a destruiria por dentro. E foi isso que aconteceu. O Anakin era um Jedi, o Palpatine deu um jeito de colocar ele no conselho, e ele sabia toda a reação da Ordem Jedi naquele momento, que ele não seria admitido como mestre, que ele seria visto como um excluído por conta de indicação política. E isso faria com que ele, eventualmente, se voltasse para o lado negro da força. Porque todos os sentimentos de frustração e ódio que ele estava sentindo naquele momento concorreram para que ele fosse para o lado negro da força. E aqueles que estão odiando porque tem uma ordem de bruxas que entendem a força de uma forma diferente, que chamam ela de fio, é só dar uma olhada no mundo real, cara. Tudo que é aparentemente sobrenatural gera entendimentos diferentes em diferentes partes do mundo. Por exemplo, você tem judeus, muçulmanos e cristãos que acreditam no mesmo Deus e entendem de forma diferente. Avalie uma galáxia inteira com um planeta isolado, entendendo o mesmo efeito sobrenatural. Mas podem chamar do que quiser, podem chamar de fio, podem chamar de corda, podem chamar até de bola de futebol. E tem uma outra parte dos fãs que está criticando o fato de os Jedi serem retratados como vilões, entre aspas. Para mim, esse pessoal não está nem assistindo a série direito. Deve estar falando de ter ouvido falar. Porque os Jedi não são vilões. Eles são a ordem predominante. Eles têm um certo poder político. Eles levam crianças de planetas distantes para se tornarem Jedi muito novas, ainda antes de elas começarem a entender os seus poderes, e são uma instituição burocrática e política. E isso é uma crítica constante em Star Wars, especialmente nas prequels, que mostra que os Jedi eles sempre estavam pensando na parte política da coisa. E eventualmente os Jedi se envolvem numa guerra. Os Jedi, em tese, são protetores da paz. Mas eles se envolvem numa guerra, as Guerras Clônicas. E tem a série animada Guerras Clônicas que explora ainda mais esse problema com os Jedi. Tem um episódio que eu acho maravilhoso, que é dedicado ao Yoda. E ele trabalha muito bem essa dualidade dos Jedi, de serem protetores da paz, mas de estarem fazendo guerra.
tem inclusive uma outra animação chamada Tales of the Jedi, que é uma espécie de spin-off de Clone Wars, que conta a história dos personagens antes, durante ou depois de Clone Wars. E tem um episódio que eu acho muito interessante, que é o episódio dedicado ao Count Dooku, que em inglês é Count Dooku. Ele é discípulo do Qui-Gon Jinn, que a gente conhece como Liam Neeson, né? E é justamente pelo Qui-Gon discordar de alguns dogmas dos Jedi que o Conde Dooku acaba se tornando um Lord Sith, porque ele acha que os Jedi são ineficientes e hipócritas. E muitas vezes eu concordo com o ponto de vista dele na série. Por exemplo, digamos que os Jedi não proibissem relacionamentos pessoais íntimos, que os Jedi são contra o apego, dizem que faz com que você tenha sentimentos que te levam para o lado sombrio da força. Se eles não tivessem esse dogma específico, o Anakin jamais teria que esconder o relacionamento dele com a Padmé e, portanto, as guerras clônicas seriam completamente evitadas. Os dogmas dos Jedi levaram à conclusão de que o Anakin traía eles, porque dentro das ordens, dentro dos dogmas e regras dos Jedi, o Anakin jamais poderia sequer expor o relacionamento dele. E ele amava a Padmé. Como é que ele ia aceitar uma situação dessa de ficar escondendo o amor dele? Enquanto isso, o próprio Obi-Wan, mestre do Anakin, teve um trelelê com uma princesa de Mandalore. Tem um episódio em Clone Wars que fala isso, que explora isso, e o Obi-Wan continua tendo sentimentos por ela. Então, por que o Obi-Wan pode e o Anakin não pode? Aí que tá a hipocrisia dos Jedi. Sendo que o Obi-Wan é um dos Jedi mais sábios, um dos mais corretos, aquele cara que tem a bússola moral mais apontada para o norte. E aí a gente volta para The Acolyte, que se passa numa época em que os Jedi eram praticamente os únicos usuários da Força. Todas as outras facções da Força, digamos assim, eram sufocadas por eles, porque eles levavam as crianças dessas facções para a Ordem Jedi, que se tornavam Jedi. Então eles eram praticamente os únicos usuários da Força, mais poderosos do que pessoas normais e, portanto, eles tinham essa arrogância dentro deles, como se fossem imparáveis. Tem um personagem em The Acolyte que é um rapaz Jedi, um jovem Jedi que acabou de se tornar cavaleiro, e ele é o retrato dessa arrogância. Ele acha que é superior a tudo, que nada vai afetar ele, diferente dos personagens mais velhos. Agora, tudo isso que eu estou falando quer dizer que a série é perfeita? É isenta de crítica? Claro que não. Na verdade, eu acho a série nota 7, 7,5 no máximo. Por enquanto, até o episódio 4. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. Eu acho que as coisas positivas se sobressaem às negativas até agora. As positivas, no entanto, não são tão positivas assim. Porque, por exemplo, a gente vê nas vestimentas dos Jedi que eles se vestem como se tivessem numa posição social maior. As roupas deles são mais bonitas do que as que a gente vê nos filmes de Star Wars. Mas, apesar de esse traço histórico, esse traço de tempo aparecer, ele só aparece nisso praticamente. Coruscant é idêntica ao que a gente vê nos filmes de Star Wars, que a gente vê em Clone Wars. Aquela mesma cidade, não construíram nenhum prédio novo em Coruscant em 200 anos. Outra coisa, o Obi-Wan, tanto no episódio 2 quanto no episódio 6, ele menciona que o sabre de luz é uma arma favorita dele, que é uma arma de um tempo mais civilizado. Ou seja, para o Obi-Wan saber dessa informação, no mínimo, os ancestrais dele, ou os mestres dele, passaram por uma época em que não existiam blasters, em que os blasters eram uma tecnologia a ser inventada, ou seja, séculos antes daquele tempo, não deveriam existir blasters para fazer sentido dentro daquele mundo. E aí as armas seriam sabres de luz ou armas mais rudimentares, como a própria Mei usa. A Mei usa kunais, ela é uma ninja, uma espécie de ninja.
Mas mesmo assim a gente vê pessoas comuns da rua usando blasters. O próprio Mestre Sol, que é interpretado pelo Lee Jung-jae, não que ele use um blaster, ele entrega um blaster para Osho, para ela usar para autodefesa. No caso, a Osho diz que sabe usar um blaster, dando a entender que ela aprendeu a usar um blaster na Academia dos Jedi. E isso acaba também não fazendo sentido para mim. No fim, só tem um jeito de a gente descobrir se a série é realmente boa ou ruim. É a gente assistir ela até o final. Eu, particularmente, por enquanto, estou gostando, porque ela está apresentando novas tramas e novos mistérios. Não que a série seja tão profunda assim, mas agora entrando no território de especulação e teoria, eu penso que ela esteja mostrando como ressurgiram os Siths na Antiga República, o que aparentemente vai se dar pelas próprias ações dos Jedi. A arrogância dos Jedi vai fazer com que as pessoas que não gostam do modo de agir deles se voltem contra eles e busquem meios de acessar poderes tão poderosos quanto o dos Jedi, que seria o lado negro da força, o lado sombrio da força. E essa questão de existirem pessoas que não gostam dos Jedi, ela é mostrada lá no Coven das Bruxas. Uma parte das bruxas odeia os Jedi, porque existe um consenso de que os Jedi levam embora as crianças usuárias da força, apesar de não ser exatamente verdade, que no mesmo episódio os Jedi mostram que pedem o consenso, o consentimento dos tutores das crianças, mas não me surpreenderia que o vilão misterioso que apareceu, um vilão mascarado, usando um sabre de luz vermelho, seja uma das mães que sobreviveu ao incêndio lá no Coven das Bruxas. E é isso que eu queria conversar com vocês por enquanto. Vou ficando por aqui. Se ainda não curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, aperta aí no joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E fica com a gente aí mais um pouquinho, clica num dos vídeos que estão aparecendo. E fiquem bem, que tudo de bom aconteça com vocês e até a próxima. Valeu!